72% dos brasileiros estão estressados no trabalho. É o que revelou uma pesquisa de uma instituição mundial que estuda o assunto. O país ainda lidera o ranking da ansiedade e é o segundo colocado em casos de depressão. A reportagem é de Letícia Miyamoto. Remédio para dormir, energético para acordar. Foi nessa rotina que Thaís Rodrigues teve as primeiras crises. Todas as vezes que eu me senti mal, eu acabei indo pro PS parecia uma crise de enxaqueca, até o dia que eu fui gritando, dizendo que eu tinha feito um pneumotórax ou então estava infartando. E aí rodaram o eletro, fizeram raio-x e eu não tinha absolutamente nada. Mesmo exausta do trabalho e perdida da própria identidade, a fisioterapeuta intensivista continuava presa ao que lhe causava a dor. Quando eu estava na UTI Covid, eu estava focada no trabalho, literalmente entregue aquilo ali, e eu não era a Thaís, eu era simplesmente a fisio-intensivista da UTI Covid. E os dias que eu estava na neonatal, eu estava numa situação de conforto, então era um momento que eu me permitia ser a Thaís, então eu chorava, eu me permitia ter um consolo ali. Foram dias muito difíceis e foi um momento que eu cheguei no meu ápice de exaustão e de esgotamento no trabalho. De acordo com um estudo realizado pela ISMA Brasil, instituição mundial que estuda o estresse, 72% dos brasileiros estão estressados no trabalho. O país é o segundo no mundo com a força de trabalho mais estressada. Está no topo do ranking da ansiedade e em segundo lugar em casos de depressão. A psicóloga especialista em neurociência e comportamento, Cíntia Alves, avalia que o estresse não é necessariamente algo negativo, uma vez que é uma resposta natural do organismo humano. O estresse, ele é uma resposta fisiológica a uma interpretação daquilo que a gente está vivendo. Então, é como se o nosso corpo tivesse uma reação de alerta para que a gente prestasse atenção àquilo que está afetando a nossa saúde física, mental, que está, portanto, afetando a nossa possibilidade de sobrevivência. Então, quanto maior o nível de ameaça que a gente identifica para o atendimento das nossas necessidades, maior o nível de estresse. O estresse, pura e simplesmente, ele não é nem bom nem ruim, né? Ele é só essa reação fisiológica. A pesquisa também revelou que 32% dos brasileiros sofrem da síndrome de burnout, o que significa que uma importante parcela da população está em risco de apresentar problemas de saúde mental mais graves. Contra isso, o importante é saber identificar os sinais de alerta. Quando ele começa a trazer um impacto na nossa produtividade, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde física e mental, quando aquilo que a gente precisa produzir para dar conta da rotina e das nossas responsabilidades começa a não estar mais disponível. De alguma maneira, o estresse para a neurociência, por exemplo, ele está relacionado, inclusive, ao aprendizado. Então, se a gente tem uma resposta que a gente não tem diante de uma situação, ao invés de aquilo ser uma oportunidade, um desafio para a aprendizagem, a gente começa a viver aquilo como o não saber me deixa ansioso, o não saber me coloca em risco. Diante das estatísticas alarmantes, a especialista ainda orienta sobre medidas para o gerenciamento do estresse. As pessoas, quando jovens, elas se sentem muito desafiadas, mas elas têm muito mais a aprender, vamos dizer assim. Elas têm consciência que o repertório delas é bastante limitado. E elas precisam de um ambiente que acolha as dúvidas, os medos, as tentativas, os erros, com naturalidade, para que elas possam aprender com o processo e passar a entregar aquilo que de fato elas precisam. Conforme o tempo vai passando, a gente já vai se exigindo saber mais, cada vez mais, e o não saber, que é uma coisa super natural, passa a ser uma barreira, passa a ser um incômodo. E é nesse ponto que a gente precisa ficar atento. De acordo com a psicóloga, a boa alimentação e a prática de exercícios físicos também são aliados fundamentais quando o assunto é garantir a saúde mental.